Então, a função alocar submarinos, ela pede para que ela recebe como parâmetro o jogador que estará efetuando a jogada, né? Alocando esse barco. E como são 4 submarinos, dentro dessa estrutura de repetição que vai do contador até 4, eu peço a linha do submarino para o usuário, peço a coluna. E se for jogador 2, eu vou atualizar o tabuleiro com a linha e a coluna informada, mas o tabuleiro jogador 1. Quando for o jogador 2, fará a mesma coisa, porém no tabuleiro 2. Então ele pega a posição do tabuleiro, verifica se é igual a 0. Se for igual a 0, significa que não tem nada nessa posição. Então ele pode transformar essa posição de 0 para 1. Ou seja, a partir desse momento, esse tabuleiro em que estão alocados os navios do jogador 1 passa a ter nessa linha e nessa coluna o número 1, indicando que tem um pedaço ou um navio, um submarino introduzido, né, localizado nessa posição da matriz. E apenas se for alocado esse submarino, aumentará 1 no contador, pois caso já haja um barco nessa posição, haverá o programa avisa, né, o jogador que a posição já foi ocupada, certo? Quando termina de alocar todos os 4 submarinos, o programa avisa aqui que todos os submarinos foram alocados. A função alocar contra torpedos é basicamente a mesma coisa que as demais funções de alocar barcos, navios tanque e também porta-aviões. Elas funcionam de uma maneira parecida, porém com algumas prevenções de erro a mais do que no submarino, por conta de terem um maior número de ocupação, né? Então, por conta da obrigatoriedade das posições da matriz, das posições ocupadas pelo barco na matriz serem um do lado da outra, ou seja, o barco ser contínuo, né? Isso faz com que tenhamos uma maior prevenção de erro, para que não haja essa separação do usuário. Então, como que funciona? De início, pede-se a linha e a coluna em que ficará o barco, e após verificar nesse if que essa posição, essa linha e a coluna da ponta do barco está vazia, então o usuário ele indica a posição da ponta do barco. E posteriormente ele indica se ele quer direcionar esse barco para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Então, a gente recebe esse valor aqui na direção e verifica, né? Caso essa direção for igual a 1, significa que o barco será apontado para cima. Então, nós fazemos uma estrutura de condição que verifica que se por conta desse barco em específico ter uma posição, ocupar 2 posições da matriz,
eu verifico se a posição da linha acima. Então, se por exemplo, esse barco ele está localizado na coluna 0, então a primeira coluna, na posição 1, na linha 1. Então é coluna 0, linha 1. Eu diminuindo na linha, eu vou verificar se a posição linha 0, coluna 0, que é a posição acima dessa informada pelo usuário, estará livre. Pois, se tiver livre, aí sim é uma possibilidade de eu colocar o barco com a ponta informada na localização que o usuário digitou e apontada para cima. Além disso, também há essa verificação se a linha é diferente de 0. Então, eu só posso indicar que o barco será apontado para cima se a linha não for a linha 0 da minha matriz. Pois, quando o usuário ele informa que, por exemplo, eu quero direcionar esse contra-torpedos na linha 00, na primeira posição da minha matriz, e quero direcionar o barco para cima, não há espaço no tabuleiro para que ele efetue essa alocação do navio. Então, eu informo para o usuário que a direção é inválida, pois não há espaço. Caso haja espaço, ou seja, caso ele direcione para um local que não esteja ocupado e esteja dentro do tabuleiro, eu coloco o número 2, que é correspondente, né, a esse navio. Para as demais direções e os demais barcos funciona basicamente da mesma maneira. O que muda é, caso a direção seja, por exemplo, para baixo, ao invés de diminuir uma linha verificando a posição acima, eu vou aumentar uma linha na hora de verificar, vendo se há disponibilidade embaixo, né, da posição. A mesma coisa ocorre para a direção 3, que é para a direita, né? Então eu aumento um, ao invés na linha, eu vou aumentar um na coluna, verificando se está vazio e também verificando se faz parte do tabuleiro. Da mesma forma eu faço para a direção igual a 4, que significa que ele quer direcionar para a esquerda, diminuindo uma posição na coluna. Para o tabuleiro 2, né, o tabuleiro do jogador 2, funciona da mesma forma, então são os mesmos códigos, os mesmos parâmetros. A única diferença é o tabuleiro que está sendo manipulado. Nos casos outros, nos demais navios, a única coisa que muda aqui, além de verificar uma posição acima, nós verificamos mais de uma. Ou seja, nesse caso aqui, desse navio tanque, como ele tem 3 posições, ele ocupa 3 posições, além da que o usuário digitou, eu tenho que verificar 2 para cima, ou 2 para a direita, 2 para a esquerda, ou 2 para baixo. Mas em questão de lógica, é basicamente a mesma coisa. Aqui. Para mostrar os tabuleiros. Essa função ela recebe como parâmetro o jogador, o qual está na sua vez e precisa ser mostrado o tabuleiro. Aí o programa ele alerta aqui qual tabuleiro ele está mostrando. Então, o tabuleiro de ataque atual, né? Então, no momento que ele mostra,
do respectivo jogador. Então, se ele recebe como parâmetro o jogo 1, significa que é o tabuleiro de ataque atual do jogador 1. Então, significa que é a vez dele de jogar. Nesse mesmo exemplo, caso o jogador 1 seja o da vez, eu faço uma estrutura de repetição, percorrendo toda a matriz, todas as posições da matriz e verificando pegando o número que está correspondente, porque essa tab ataque 1 e o tab ataque 2, elas são as matrizes que são manipuladas a cada rodada do usuário, cada rodada do jogo. Então, toda rodada, ao fazer um tiro, né, ao dar um tiro, ao tentar destruir um navio do oponente, essa tabela de ataque ela é atualizada, tanto com o valor 0, quanto o valor 1, quanto o valor... Aqui. Eu até acho melhor. Eu vou explicar primeiro essa rodada de ataque, daí fica mais fácil eu explicar essa daqui de cima. Então, quando eu peço a jogada, eu falo pro usuário atacar o adversário, para ele digitar a linha, a coluna que ele quer atacar. E ao pegar essa linha, essa coluna, eu verifico. Se é o jogador 1, eu vou comparar com a tabela do jogador 2. Então, o jogador 1 digitou uma posição qualquer de uma matriz, uma linha, uma posição da linha e uma coluna. Eu pego essa posição e comparo com aquela tabela em que o jogador 2 alocou os navios dele. Então ele alocou lá e na hora de alocar a gente designou números para as posições que tem navios nela. Então, se essa posição que o jogador 1, por exemplo, ele colocou lá a posição 00 e nessa posição tem um navio, estará contido nessa posição qualquer número diferente de 0. Pode ser 1, 2, 3 ou 4, dependendo do navio que está lá dentro. Então, dessa forma, nós conseguimos verificar que se essa posição digitada pelo jogador 1 for igual a 0, significa que não tem nenhum navio nesse local. Então, a tabela de ataque desse jogador 1 nessa posição corresponderá a 1, o que indica que ele não acertou. Caso tenha um número, essa posição será 2, ou seja, ele acertou a posição de um navio e automaticamente o número de acertos, ou seja, nessa variável acertos 1, ela conta quantos acertos os jogadores têm. Então, como ele acertou a posição de um navio, então o número de acertos sobe 1. A mesma coisa funciona para o jogador 2. Então, aqui nessa função de mostrar tabuleiro, quando a gente verifica essa variável n, ela recebe o número correspondente ao ataque aqui do jogador 1. Então, se aqui, ó, se a posição, esse n, ele está valendo 0, significa que o usuário ele nem tentou jogar nessa posição. Nem tentou. Então, ainda ficará com um ponto de interrogação, pois é um local em que ele pode arriscar ainda o chute.
Caso ele já tenha arriscado nesse local e errado, a variável n ela vai receber o número 1, porque aqui nessa função a gente designou 1 para não acertos. Então, como está valendo 1, a gente coloca um till em formato análogo ao mar. Então, ele acertou no mar, ele errou o tiro dele. Caso não seja nem 0 e nem 1, significa que ele acertou a posição desse navio. Ou seja, a gente preenche com um X no tabuleiro, nessa posição do tabuleiro, desculpa, nessa posição, um X. Ou seja, a gente vai percorrer posição por posição do tabuleiro, verificando qual o status daquela respectiva localização a cada vez que essa função de mostrar o tabuleiro ela é chamada. Então, quando ela é chamada, ela percorre a posição 00, 01, 02, 03 e assim por diante, e vai verificando cada uma das posições e mostrando qual o status para que o jogador ele possa realizar sua próxima jogada.